Esse texto aqui fala de uma batalha, de uma guerra no mundo físico e no mundo espiritual. E essa batalha muitas das vezes é feita aqui, ó, na psique, na mente humana, no consciente, no subconsciente, no inconsciente. E deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que ser mais esperto que o diabo nessa batalha. Por quê, pregador? Porque ele é pai da mentira. Ele se usa das suas ardilosas armas de medo, de fobias, de traumas, de angústias, de paranoias. E, infelizmente, por nós não nos revestirmos de toda a armadura de Deus, ficamos à mercê das suas mentiras psicológicas. Mas o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 18. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Respira comigo. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. É bem verdade que tem muitas pessoas aí que merecem uma pancada mesmo, um soco santo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficais firmes, e estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos em guerra. Há uma guerra aí, um balbucio de uma guerra lá fora. Vocês têm visto aí as reportagens, as notícias, via todas as formas televisivas e online. Mas a nossa guerra é aqui, ó, na mente. Portanto, Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, gente. E a verdade é essa. Nós temos que nos revestir. Porque nós já estamos vestidos com a salvação em Cristo Jesus. Isso ninguém tira de nós. Não tem capeta do inferno que tira a salvação eterna de Cristo Jesus em nós, porque foi isso que ele fez na cruz por nós. Mas até em meio a essa guerra, essa batalha psicológica, ele tenta nos intimidar, dizendo que nem nós somos salvos por causa dos nossos pecados, mas abaixo do sangue de Jesus,
todos os pecados são perdoados. Me lembro bem de Martim Lutero lutando angustiadamente, psicologicamente, com a sua mente, porque a mente, gente, ela é mentirosa. Nós temos que guardar as nossas faculdades mentais para ontem de toda mentira, de sofisma, de obliteração do mal contra nós. E uma certa feita, numa madrugada, o mal apareceu na cabeceira de Lutero e falou: você não é salvo, você não tem a salvação eterna, por isso, e citou N pecados de Lutero, porque até então Lutero poderia ser supostamente um papa que viria, e ele rompeu com o catolicismo romano por causa das suas heresias descabidas e sincretistas religiosas. Aí Lutero se levantou, meio atordoado, e ele fala: você tem razão, mas você esqueceu de uma coisa, Satã. E o Satã até falou para ele: qual? Ele fala na sua autobiografia do livro. Aí ele falou assim: escreve aí, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Desse dia em diante, o inimigo explodiu como bolha de sabão e nunca mais oprimiu a mente de Lutero. E quem foi Lutero? O precursor. Como que um João Batista do século XX, século XIX, aliás, abriu o caminho para o Evangelho, onde todos nós hoje temos acesso à leitura da Bíblia Sagrada, que era só lida em latim. Latim, só latino. Não tinha interpretação. Era uma coisa bizarra. Mas hoje, pela graça de Deus, através do Espírito Santo, usando as faculdades mentais de Martim Lutero, eu e você temos acesso a esse livro canônico, sagrado, ungido e revelador da palavra de Deus. Você não pense que foi da noite para o dia, não. Foi uma luta constante, agonizante. Você não queira ter na pele de Martim Lutero para que hoje chegasse esse livro em nossas mãos. Ele lutou contra principados, potestades e dominadores da época. Reis, papas, autoridades eclesiásticas, governadores daquela época histórica, ao ponto de quererem matá-lo, e ele conseguiu ser guardado por um rei da Saxônia, que o levou para seu castelo, e lá ele conseguiu transliterar a Bíblia para o primeiro linguagem da época, que foi a linguagem alemã. Ele conseguiu transliterar do hebraico para o grego, do latim para a escrita que hoje nós temos na mão. Isso é histórico demais, gente. Isso é muito extraordinário. Pensa, há séculos atrás ninguém tinha acesso a esse livro. E hoje eu e você temos até ela online nos nossos celulares. Meu Deus! Foi uma guerra, uma luta tremenda no mundo espiritual para o mundo físico. Agora deixa eu te trazer uma outra questão de guerra física e guerra espiritual, porque é esses dois pontos. É no corpo, na alma e no espírito. É tricotomicamente. Se você deixar ser lancetado pelas forças do mal, você ser flechado no seu peito, você ser levado espadadas, escudadas, porque as armas daquela época eram assim, mas hoje as armas são mais bélicas, elas têm até armas laser. Então a guerra, gente, é muito séria no mundo físico e no mundo espiritual. Não é videogame, não é karaokê, é real. Tem dias que nós não conseguimos nem orar, nem clamar, nem gritar, nem chorar, nem gemer. Você não queira saber a luta que eu tenho passado, estou passando diante de uma situação terrível no mundo físico para o mundo espiritual.
Mas o apóstolo Paulo nos fala para nós nos blindarmos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. Essa ninguém rouba de nós. Estamos salvos. E os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Você sabia que o capacete da salvação, dependendo da patente, ele poderia ser de bronze, latão, ferro, estanho, ouro e adornado com pedras preciosas? Sim, senhor, sim, senhora. E tinha uma descida aqui que vinha até a auréola para proteger a orelha do guarda, do soldado, para que ele não fosse flechado pela sua orelha, ou fosse espadado ou lancetado pela sua orelha. Também para o século XXI, que levasse um projétil na orelha, um projétil que pudesse atravessar a sua orelha. Era guardado, ou seja, a sua mente, ela é induzida, seduzida pela audição, porque é através da audição que entra tudo aquilo que é negativo e também positivo. É eu e você que temos que fazer um filtro. Você está entendendo o teor dessa mensagem, a profundidade? Pegue o capacete da salvação e coloque na sua cabeça agora. Guarde a tua orelha para não ouvir as mentiras do inimigo, porque ele é pai da mentira, mas Deus é toda a verdade para nós. E ele tem palavras de vida, de saúde, de paz, de alegria e de prosperidade. Capacete da salvação. Couraça da justiça. É como se um colete. Pegue esse colete e coloca no seu peito. Guarde o seu coração. O coração fala de sentimento, de vida, de emoções. E ele é ardiloso para tentar setar, lancetar, sangrar os nossos corações com toda forma de derrotismo, de pessimismo, de vitimismo. E pulmões, rins, fígados, baços, todos os órgãos vitais estão aqui dentro da nossa caixa torácica. Então você tem que pegar a couraça da justiça, o colete da justiça. Por que da justiça, pregador? Porque primeiramente nós temos que ser justo. Porque não adianta de nada eu pregar essa mensagem e eu não tiver a justiça, ou seja, eu não ser justo, primeiramente para comigo e para com o próximo. Eis a questão, porque muitos estão perdendo a guerra, a batalha, porque não são justos diante de Deus. Aí não adianta nada abrir a Bíblia no Salmo 91, não, meu irmão. Não, minha irmã. Nós temos que ser justos, verdadeiros, sinceros, honestos para com Deus, nosso Pai. Couraça da justiça. E qual é a outra armadura? O escudo da fé. Empunhado na mão esquerda, no braço, para se guardar de todas as setas, dardos e lancetas e espadadas da época bélica, e também para os dias de hoje, com o escudo bélico, hoje você também pode se proteger de muitos projéteis. Escudo da fé. Por que da fé, pregador? Porque a fé é o firme fundamento, fecha os olhos, fechou? De coisas que nós não vemos, porém cremos e recebemos. Abre a tua mão agora e recebe pela fé as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais nas regiões em Cristo Jesus, hoje, sempre e eternamente. Todas as bênçãos que o Senhor te prometeu virão sobre a tua vida como promessa de Deuteronômio capítulo 28. Bendito serás ao entrares e ao saíres, bendito será o fruto da tua amassadeira, bendito o fruto dos teus gados, das tuas ovelhas, bendito serás em tudo que você botar as mãos, bendito serás, abençoado, abençoada. Escudo da fé.
calçamento do evangelho da paz. O que quer dizer isso, pregador? Que você tem que ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, para que você não faça nenhuma loucura na vida. Porque se ele conseguir dominar a nossa mente com as paranoias, com as loucuras psicológicas, acabou você. Tem muita gente hoje que está nos manicômios porque deixaram a sua mente ser ninho, chiqueiro de porco, puleiro de galinha, cheio de excrementos, cheio de imundície. Guarda a tua mente, tenha paz com Deus no seu espírito. Respira fundo comigo, vai. Respira de novo. Você acaba de receber o Espírito Santo de Deus nas suas narinas, no seu corpo. Você tem o Espírito Santo. Ele é o príncipe da paz. E a arma mais poderosa de todas para desfazer todo o sofisma do inimigo contra as nossas vidas. Qual, pregador? A espada do Espírito, essa que está nas minhas mãos, essa é a palavra de Deus, a Bíblia, a espada do Espírito, 66 livros, multiplicado numa totalidade eterna de sabedoria, conhecimento e revelação para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Só que essa arma, ela é arma de defesa e de ataque. E ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Ou seja, vai trazer as verdades de Deus para nós sem nenhuma omissão e também vai cortar, dilacerar o inimigo, a opressão, o medo, a fobia, os traumas do passado, a adolescência, a pré-adolescência, tudo aquilo que ele tem tentado jogar contra nós, porque ele é um ser ardiloso. Ele está no mundo espiritual e nós estamos no mundo físico. Você percebe a diferença? E qual é a diferença, pregador? É que ele age aqui, ó, na mente humana. Lembra de Davi? O exército de Israel todinho reunido nas campinas, e apareceu um gigante de 3 metros de altura. Começou a gritar e a vociferar palavras de baixo calão, gritando, dizendo: não tem macho aqui não, não tem, cadê os seus valentes? Tu é crente, tu é evangélico, tu é gospel, tu é o profeta mesmo, tu é ungido de Deus. E começou a vociferar e a gritar. E Davi, um adolescente para 18, 19 anos, foi lá levar queijos, mel para os seus irmãos em batalha. E de repente Davi ouviu aquelas ofensas. E Davi falou uma palavra que agradou o coração de Deus. E ele falou assim: quem é esse incircunciso? Na linguagem original do hebraico é: quem é esse imundo, esse fedido, que está afrontando o exército do Deus vivo? É um gigante aí de 3 metros de altura, nem o poderoso Saul, que é o homem mais alto, está tremendo igual vara de bambu. Davi foi lá e passou a resenha pro rei Saul, e foi o seguinte: isso aí. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai Jetro, e veio uma leoa e pegou a ovelha do meu pai, e eu fui atrás, peguei na barba da leoa, matei a leoa e salvei a ovelha. Deixa eu te dizer outra coisa também, rei Saul. Estava cuidando das ovelhas do meu pai Jetro, e veio uma ursa e catou a ovelha do meu pai. Eu fui lá e peguei das garras do urso e salvei a ovelha. Saul olhou assim: meu Deus, que menino é esse? Davi venceu o gigante Golias no campo de batalha. Davi não fugiu.
Davi correu para cima dele e falou: tu vai vir, tu vai me matar, quem vai te matar sou eu, porque nesse dia o Senhor me dará a sua cabeça e você vai ser comido pelos abutres da terra. Dito e feito. Agora deixa eu explicar um fato sobrenatural aqui, da batalha, da guerra de Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Davi, quando jogou a pedra na cabeça do gigante com a sua funda, foi a primeira vez na história do mundo que pedra virou bala de canhão e acertou na fronte do gigante. Ele caiu anestesiado, ele não foi morto pela pedrada. Você sabia disso? Não foi. E Davi correu mais rápido, subiu no corpo dele, arrancou-lhe a espada e cortou-lhe a cabeça. Por que, pregador, Davi cortou-lhe a cabeça? Ele já não estava, vamos dizer assim, morto com a pedrada? Não, estava não, meu irmão. Você pensa que Davi era bobo? Davi já tinha feito a história, Davi já tinha feito a visão completa da situação. E ele era sabedor que aquela pedrada não iria matá-lo, mas sim cortando-lhe a cabeça. Cabeça fala, gente, de domínio, principados, potestades, dominadores, 3 classes de falanges do mundo espiritual demoníaco. Principados. O que é um principado, pregador? São demônios que se assenhoria de um país, de uma nação. Vai vendo o que é o mundo espiritual. Não é videogame não, meu irmão. Não é videogame não, minha irmã. Potestades são demônios que se assenhoria do governo, da política. É o que está acontecendo no mundo. Dominadores são demônios, são espíritos maus que se assenhoriam, dominam